Muito bem, muito obrigado, Gisele, pela oportunidade que você me deu, me convidando para participar desse importante evento, Flipossos, um dos mais importantes do país. Né? A gente vê todo esse movimento, essa vila literária aqui plena de público, plena de editores, o povo podendo ter contato com a nossa literatura. A nossa literatura brasileira é uma das mais importantes do mundo, né? É um dos nossos valores culturais de primeira linha. Então, eu agradeço essa oportunidade para falar aqui sobre o SESC, como o SESC vê o desenvolvimento das atividades culturais para o desenvolvimento social do nosso país. Eu agradeço também nosso querido amigo Inácio Loyola Brandão estar aqui presente. Inácio Loyola Brandão é, de coração, um sesquiano. Ele nos acompanha, participa conosco no Brasil todo, em especial no SESC de São Paulo. Ele está sempre presente em nossas atividades, valorizando a cultura, valorizando a literatura, valorizando a importância da literatura para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento do país. Então, para mim, Inácio, é uma honra você estar aqui participando conosco nesse momento. E, em especial, também, Inácio Loyola Brandão está presente na história do SESC. Quando o SESC completou 50 anos, Inácio Loyola Brandão foi convidado para escrever a história do SESC naqueles primeiros 50 anos. Hoje, o SESC está com 77, mas nós temos a honra de ter, na nossa história, a participação do Inácio Loyola Brandão escrevendo sobre o SESC. Então, ele nos conhece, ele participa e nos valoriza, e para nós sua presença é sempre um incentivo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, e queria, primeiramente, falar um pouquinho sobre o SESC. O que é o SESC? Serviço Social do Comércio. Por mais que a gente divulgue, por mais que a gente fale, sempre há dúvidas. O que é essa entidade? Essa entidade é governo? Essa entidade é privada? Como essa entidade funciona? Quem financia essa entidade? De onde vêm os recursos para o SESC? Então, queria fazer uma breve apresentação sobre a criação do SESC. O SESC foi criado em 1946, mais precisamente um decreto 9853, de 13 de setembro de 1946, assinado pelo presidente da República daquela época, Eurico Gaspar Dutra. Né? Felizmente, nessa época, a ditadura de Vargas já havia terminado, o Eurico Gaspar Dutra tinha sido eleito. Foi ele que assinou o nosso decreto de criação em 1946. E como que nasceu essa ideia? Essa ideia foi do governo? Não, não foi do governo. A ideia da criação do SESC, e não só do SESC, também do SESI, do SENAI e do SENAC, a ideia da criação dessas entidades foi do empresariado, da liderança empresarial daquela época, da década de 40 do século passado. O que estava acontecendo no Brasil no fim da década de 30, no começo da década de 40 do século passado? Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Por conta dessa Segunda Guerra Mundial, os fluxos de importação foram interrompidos. No Brasil, daquela época, se importava quase tudo. Só para lembrar, o Brasil não tinha ainda uma indústria siderúrgica naquela época. Sabemos que a indústria siderúrgica é a base da industrialização. Então, o Brasil era um grande importador de tudo, de bens manufaturados, de toda espécie. Com a Segunda Guerra Mundial, esse fluxo foi interrompido. O Brasil foi obrigado, felizmente, né, foi obrigado a começar um processo de industrialização, conseguiu implantar aqui a usina de Volta Redonda, no início uma estatal, hoje é uma empresa privada. Foi uma negociação do Getúlio com os americanos e conseguiu trazer essa siderúrgica para o Brasil, e, a partir disso, começou o processo de industrialização. Início da década de 40, o Brasil era predominantemente agrário. Né? Em torno de 80% da população vivia no campo, ligado a atividades da pecuária, da agricultura, da mineração. O Brasil era essencialmente um país
agrícola, né? O início da industrialização, essas pessoas começaram a vir para as cidades, para trabalhar nas indústrias, para trabalhar no comércio, para trabalhar nos serviços. E essas pessoas vinham, grande parte delas analfabetas, grande parte delas sem hábitos salutares de vida, sem conhecimento de usar, de cuidar bem da saúde, né? Eram pessoas que não tinham educação, não tinham formação para viver em sociedade, para viver num ambiente urbano. Os empresários, percebendo essa situação, e o governo ainda não tinha implantado mecanismos de proteção social suficientes para atender essa população, os empresários pensaram, bom, nós temos que fazer alguma coisa para assistir essa população, para dar oportunidade para que essas pessoas possam se educar, possam se desenvolver e assim estarem preparadas para atuarem nesse ambiente urbano do comércio, da indústria e do serviço. Esses empresários concretizaram essas ideias num documento chamado Carta da Paz Social, onde o empresário assume o compromisso também de que as empresas, de que os empresários não podiam cuidar só do lucro. Os empresários também tinham que ter um olhar, uma atenção para o desenvolvimento social do país, para o desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas tivessem educação, tivessem saúde e tivessem uma vida com qualidade. Então, foi essa filosofia do bem-estar social, de certa maneira, acompanhando o que já estava acontecendo na Europa, acompanhando até orientações de encíclicas papais que falavam sobre a importância de que o trabalhador tivesse proteção, de que as empresas não se preocupassem exclusivamente com o lucro, mas estivessem também de olho no bem-estar dos seus empregados, dos seus colaboradores. E assim, então, surgiu essa ideia, os empresários levaram essa proposta ao governo, porque eles sabiam que se não tivesse uma lei que propiciasse a criação de um fundo financeiro que desse conta de organizar uma instituição para realizar aqueles objetivos da paz social, aqueles objetivos da educação, da cultura, do viver com qualidade de vida, eles sabiam que se não tivesse uma lei, essa ideia não se desenvolveria. Assim, eles levaram ao governo essa ideia e falaram para o governo, olha, nós queremos uma lei e nós estamos comprometidos a contribuir financeiramente para que essas instituições sejam criadas e sejam mantidas pelo empresariado, da indústria, do comércio e dos serviços. Então, foi essa ideia do bem-estar social que os empresários daquela época levaram ao governo, e o governo, então, atendendo a essa sugestão, promulgou as leis que criaram. O primeiro foi o Senai, depois foi o SESI, depois foi o SENAC e, por último, foi o SESC, em 1946. Então, nessa lei de criação do SESC, já está lá que esses objetivos de procurar promover o bem-estar social, de promover a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs brasileiros, que isso seria feito por atividades educacionais e culturais. Então, já estava isso no nosso decreto de criação. E, mais importante, os empresários se comprometeram a financiar essa instituição. E essa lei de criação diz, então, que os recursos financeiros vamos falar do SESC, mas as outras entidades é semelhante. Então, os empresários se comprometeram a, mensalmente, sobre o valor das suas folhas de pagamento das empresas, fazer uma contribuição para o SESC. Começou com 2%, e cada empresa, então, sobre a sua folha de pagamento, contribuía com 2% para a manutenção do SESC. Em 1967, esse percentual passou para 1,5%. Então, é assim que o SESC é financiado, né? É uma contribuição dos empresários, no caso do SESC, empresários da cultura, empresários
do comércio, empresários do serviço, empresários do turismo. Essas empresas, então, é que mantêm o SESC. Não são os empregados das empresas. A contribuição é uma despesa empresarial, uma despesa das empresas, atualmente 1,5%. Então, o SESC é uma entidade de âmbito nacional, sem fins lucrativos, presentes em todo o território nacional, em todos os estados, no Distrito Federal. E o SESC tem uma organização muito peculiar. Nós desenvolvemos 5 programas, são programas de cultura, saúde, assistência, lazer e educação. Esses 5 programas são desenvolvidos em todos os departamentos regionais do Brasil, mas cada departamento regional, cada estado, desenvolve atividades para cumprir esses programas, atividades que sejam adequadas à sua realidade, à sua experiência, às características de cada estado e de cada região. Então, nesse contexto, o SESC de São Paulo dá uma ênfase muito grande às atividades culturais, mas outros estados dão ênfases diferentes. A atividade cultural está presente nas atividades do SESC do Brasil todo, mas, por exemplo, o SESC de São Paulo não desenvolve, não tem escolas formais, é o único departamento regional que não tem escola, optando o SESC de São Paulo por desenvolver programas de educação permanente em ambientes mais informais, nos nossos centros culturais e desportivos. Outros estados, outros departamentos regionais investem bastante em escolas formais, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Então, essa é uma característica importante. Cada estado desenvolve atividades que sejam mais adequadas à realidade de cada estado. Então, mesmo aqui em Poços de Caldas, há uma unidade do SESC atuando muito intensamente aqui na cidade e na região, desenvolvendo atividades que são peculiares às características do SESC de Minas. Então, é isso que eu queria desenvolver e deixar essa ideia, né, da responsabilidade, da iniciativa desses empresários, de certa maneira, foram precursores, né? Hoje se fala muito no ESG, o compromisso das empresas com a parte do meio ambiente, com o compromisso com o social, compromisso com a governança, mas esses empresários brasileiros foram precursores. E esse modelo de ação é único no mundo, não existe outro país onde exista uma entidade como o SESC ou como o SESI, né? Então, é um modelo genuinamente brasileiro. E, quando nós apresentamos essa ideia para outros países, as autoridades, as lideranças de outros países, de certa maneira, nos invejam, né? Então, resumindo, né, o SESC é uma entidade nacional, sem fins lucrativos. A nossa principal fonte de receita é a contribuição das empresas, e nós estamos vamos completar agora em setembro 78 anos de existência. Partindo agora para o nosso conteúdo, né, sobre o papel do SESC no fomento da cultura brasileira. Então, eu fui convidado para abordar esse papel no fomento do desenvolvimento cultural do país e pretendo esboçar algumas ideias sobre a ação cultural mantida por essa instituição longeva. Além da longevidade, quero salientar sua singularidade do ponto de vista de sua criação como obra educativa e promotora do bem-estar social nos anos 40, como eu disse, e de sua gestão particularmente dinâmica e propositiva ao longo dessas quase 8 décadas de existência. Então, como nós somos financiados pelo empresariado do comércio, é esse empresariado que participa dos nossos conselhos e esse empresariado, então, que nos dá o norte da gestão. Então, nós temos, de certa maneira, uma filosofia administrativa de gestão empresarial. Nós bem sabemos que o empresário busca sempre resultados,
né? Os empresários, eles estão de olho sempre nos resultados, se aquele investimento que eles estão fazendo está havendo retorno. E assim também com o SESC. Desde o início, os empresários que fundaram o SESC incentivaram e criaram mecanismos para que esse investimento na entidade desse retornos sociais. Então, nós somos orientados e, de certa maneira, cobrados por esses empresários que nos mantêm para que o dinheiro arrecadado das empresas sempre dê bons resultados. Então, nós temos uma filosofia empresarial de gestão e, do outro lado, cada SESC, em cada estado, tem um corpo técnico muito bem preparado, muito bem recrutado, selecionado para atender as atividades. Então, é um misto de gestão empresarial, de filosofia empresarial de gestão, de busca de resultados, de que todo o dinheiro arrecadado seja bem aplicado e, por outro lado, um corpo técnico de excelência em todos os nossos campos de atuação. No campo da cultura, animadores culturais, educadores, no campo da nutrição, nutricionistas, no campo da odontologia, nós atuamos fortemente na odontologia, nosso quadro de dentistas sempre de primeira linha, em todas as nossas áreas de atuação, na atividade esportiva, nós temos os profissionais muito bem recrutados, selecionados, e investimos muito, o SESC investe muito no desenvolvimento de todas essas equipes. Então, a gente combina gestão empresarial com equipes muito bem qualificadas, muito bem selecionadas, por critérios de excelência. Nós não temos na nossa história influências, vamos dizer assim, políticas. E na lei de criação do SESC já havia lá um artigo dizendo assim que os dirigentes do SESC e os empregados do SESC não poderiam ter parentes participando até o 3º grau. Então, de cara, veja a sabedoria dessa lei, né? Se impedia que se criasse núcleos de gestão que fossem compostos por famílias. Então, isso sempre deu uma autonomia muito grande para que a gente tivesse sempre os melhores profissionais nas nossas equipes, né? Bom, além disso, é importante elucidar sobre a capilaridade nacional do SESC, com suas respectivas representações estaduais. Então, nós temos, como eu disse, um modelo federativo que confere considerável grau de autonomia aos departamentos regionais, permitindo que eles imprimam tônicas diversificadas, em consonância com as necessidades e oportunidades locais. Como eu disse, o SESC de Minas está presente aqui nessa pujante cidade de Poços de Caldas, desenvolvendo a sua atividade de maneira peculiar. Então, para aproveitar o ensejo desse festival, pontuo que os departamentos Paulista e Mineiro do SESC, igualmente ligados, nós temos um departamento nacional do SESC, gozam de ampla margem de manobra para definir as ênfases das ações que elaboram no âmbito dos 5 programas que nós desenvolvemos. Como eu disse, educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Então, a minha contribuição nessa mesa se dá enquanto diretor do SESC de São Paulo, posição que assumi recentemente, em novembro de 23, trabalho no SESC há 55 anos e, durante muitas décadas, trabalhei com Danilo Santos de Miranda, que foi nosso diretor desde a década de 80, trabalhava muito próximo ao Danilo em várias funções. Então, eu estou aqui participando dessa mesa na qualidade de representar aqui o SESC de São Paulo, né? O SESC mantém seu compromisso socioeducativo vigente, como eu disse, desde o ano de 46 do século passado, convivendo desde então com conjunturas históricas variadas e desafiadoras, até aportar na atualidade e, assim, na presente forma de atuar social e culturalmente. Felizmente, temos sido reconhecidos naquilo que fazemos nos campos a que nos dedicamos. Quais são as concepções de cultura que nós desenvolvemos no SESC de São Paulo?
As práticas culturais passam a dar o tom do trabalho, essencialmente educativo, sobretudo desde a década de 80, mediante duas concepções do conceito de cultura, que podemos denominar como concepção antropológica e concepção artística. Com essa espécie de duplicidade complementar, quero me referir a um entendimento ampliado das práticas culturais cultivado pelo SESC de São Paulo. Então, sob essa premissa democrática e emancipatório de que todas as pessoas, sem distinção, são produtoras e praticantes de culturas em suas vidas, sejam elas mais ou menos conscientes disso. Nesse aspecto da concepção antropológica, destaco a dimensão comportamental, que envolve as formas de uso do tempo livre. Nós bem sabemos que esse tempo de lazer, que esse tempo livre é um momento muito importante para o desenvolvimento de todos nós. São momentos onde a gente pode estar participando de uma atividade teatral, pode estar participando da leitura de um livro, pode estar num ambiente de férias, num centro de férias, numa viagem. Então, nós sabemos que o uso do tempo livre é muito importante para o desenvolvimento das pessoas, para esse processo permanente de autoeducação. Então, nessa concepção antropológica, nós temos o uso do tempo livre, nós temos os hábitos alimentares, nós temos os modos de se vestir e de se comunicar, além das opções relacionadas às atividades físico-esportivas, aos cuidados consigo mesmo e com a coletividade e as participações sociopolíticas. Englobando-os, em resumo, estão os jeitos de viver e de se conceber a existência, constantes indistintamente presentes no nosso tecido social. No aspecto cultural ligado à concepção artística, é importante estarmos atentos para a criação quanto para a fruição dos bens simbólicos, fundamentais para a expansão do imaginário, artistas profissionais, fazedores amadores e públicos interessados envolvem-se com essa dinâmica, cujo sentido depende da interação entre eles. Esta pode ser facilmente verificada nos domínios da música, do teatro, do circo, da dança, do audiovisual, das artes visuais e, é claro, da literatura. A política de difusão do SESC, de um modo geral, tem se caracterizado como um dos principais mecanismos de circulação e divulgação das matrizes culturais brasileiras, em sua pluralidade, desfazendo hierarquias entre o erudito e o popular, entre o urbano e o rural, o mainstream e o periférico. Também a mediação educativa é vista como uma contribuição decisiva da instituição que se orienta pelos princípios da democratização do contato com os bens artísticos culturais, incluindo variadas formas de acessibilidade. Tudo o que nós fazemos tem um componente educativo, né? A começar pela nossa arquitetura. A arquitetura dos nossos centros culturais e desportivos. No estado de São Paulo, nós temos 42 centros culturais e desportivos, na capital, no interior, no litoral. Esses centros culturais e desportivos, desde a sua concepção, sua criação em cada cidade, nós contamos com a contribuição de arquitetos de primeira linha. Nós tivemos algumas unidades nossas foram projetadas por arquitetos internacionalmente reconhecidos, como o Sesc Pompeia, que foi planejado arquitetonicamente pela Lina Bobardio, uma arquiteta de projeção mundial, e o Sesc 24 de Maio, por exemplo, foi planejado arquitetonicamente por Paulo Mendes da Rocha, também um dos arquitetos mais premiados do mundo. Então, desde o cuidado com a arquitetura, nós estamos atentos a essa função educativa. Claro que um ambiente arquitetonicamente bem desenvolvido,
com mobiliários adequados, com obras artísticas visuais nas suas dependências, com jardins bem cuidados, instalações bem cuidadas, é claro que isso é um fator educativo, né? As pessoas perceberem que cada cidadão que frequenta uma unidade do SESC está sendo bem recebida e que esses ambientes acolhedores podem ser replicados, podem ser repetidos. Então, é uma forma de educação. Nós temos como um exemplo até o metrô de São Paulo, ele se esmera no cuidado da limpeza do metrô, porque se o metrô está limpo, as pessoas evitam de jogar lixo nas dependências do metrô. A mesma coisa com as unidades do SESC. Se o ambiente está bem cuidado, se as áreas verdes estão bem cuidadas, se os banheiros estão limpos, a tendência é que as pessoas aprendam que isso é importante. Cuidar bem dos espaços é importante. E nós temos, então, nós atualmente recebemos uma média de 600 mil pessoas por semana em nossas atividades, nessas 42 unidades. Então, isso é uma forma de educação. Nas nossas atividades alimentares, por exemplo, não é apenas servir alimentação, mas é também que as pessoas almoçando, tomando um lanche no SESC, elas aprendam o valor de cada alimento, aprendam a importância de ter uma dieta equilibrada e, segundo as escolhas de cada um, as pessoas possam tomar suas decisões com informações. No campo cultural, nós trazemos a criação dos artistas mais renomados do Brasil, no campo do teatro, no campo da literatura, no campo do cinema, no campo das artes virtuais, no campo do circo, porque, ao trazer essas manifestações artísticas culturais com criadores de primeira linha, também é uma maneira de respeitar o público, é uma maneira de esse público ter acesso a bens culturais de primeira linha. Então, nós fazemos tudo com muito esmero, com muito capricho, com muita qualidade, porque tudo o que nós fazemos é para o trabalhador. E nós sempre almejamos esse trabalhador de menor renda, que às vezes tem dificuldade de acesso a um bem cultural oferecido sob o aspecto de econômico. Então, nós fazemos sempre o melhor, sempre caprichando, porque isso é para o trabalhador. Então, o nosso vestiário está limpo, o nosso vestiário tem água quente, as nossas quadras de esporte são bem cuidadas, os nossos teatros têm os recursos mais modernos para fazer as apresentações teatrais e musicais de primeira linha, concorrendo com qualquer centro cultural em qualquer país do mundo. Então, vamos falar agora da promoção dos direitos culturais. Na base do nosso trabalho está o compromisso com os direitos culturais, integrante do rol mais abrangente dos direitos humanos. Tendo em vista a percepção expandida dessa área da expressão humana, que acabo de expor, enxergamos a cultura como aspecto central da dignidade das pessoas, que devem poder fruí-la irrestritamente, assim como sentirem-se aptas para produzi-la e propagá-la. Nosso horizonte é o da cidadania cultural, conforme conceito defendido pela filósofa Marilena Chauí, que observa que o campo dos direitos e deveres inclui necessariamente o ambiente cultural. Mas por que faria sentido colocar os direitos culturais num patamar próximo de outros direitos básicos, como alimentação, saúde e moradia? É porque o universo cultural é responsável por prover os meios de manifestação de elementos cruciais para uma experiência plena de se estar no mundo. São eles que o imantam com afetos, desejos e encantos. Para ser mais preciso, me reporto a conjunto de valores, saberes, memórias, crenças, perspectivas e vislumbres acalentados por cada ser que pensa e sente, que encontra nas zonas de cultivo do imaginário oportunidades de elaboração e compartilhamento de suas singularidades.
Não raro, essas singularidades são emblemáticas das comunidades de que fazem parte. O trunfo do SESC é pensar tudo isso em intersecção com os processos educativos. No caso de São Paulo, em termos não formais e permanentes. Nós não fazemos a educação pelas escolas, né? Nós fazemos a educação pela arte e pela cultura. As estratégias educativas ocorrem em complemento à pedagogia escolar. O vínculo da cultura com a educação é exercido por nós nos centros de cultura e lazer disseminados pelo território paulista. Como eu falei, nós temos 42 centros culturais e desportivos, com o intuito de estimular a sensibilidade e a criticidade para uma relação mais complexa e inventiva com a realidade. Como funciona a cadeia da cultura e as políticas culturais? Por outro lado, preocupações adicionais entram em jogo quando consideramos a cadeia produtiva da cultura, sob as óticas econômica e de geração de recursos e oportunidades. Como se sabe, as iniciativas culturais exercem papel relevante na economia do país por sua capacidade de movimentar mercados nos níveis local, regional, nacional, gerando renda, empregos e outros benefícios diretos e indiretos. É importante salientar que as atividades culturais, elas são importantes nesse ciclo da nossa economia, né? Cada vez mais se percebe o quanto as atividades culturais geram emprego e geram renda. Quantas centenas, talvez milhares de pessoas não se envolveram para criar essa Flipossos? Quantas centenas ou milhares de pessoas não se envolveram para que tudo isso aqui estivesse funcionando plenamente? Então, esse é um emprego de qualidade, é uma atividade de qualidade, né? Não poluente, né? Não poluente, né, Gisele? Ou pouco poluente, né? A gente poderia fazer aqui o balanço do CO2 da feira, né? Mas as atividades culturais, né? Quantas pessoas são envolvidas na apresentação de um show musical, na apresentação de uma peça de teatro, que equipes inteiras se envolvem durante meses ou durante anos para criar uma peça teatral. Quantas pessoas, né, para fazer uma apresentação de circo, quantas pessoas envolvidas para se fazer um filme, ou para fazer e para difundir um filme. Então, essa atividade cultural é importante, sim, para compor o PIB do nosso país. Por isso que essa atividade cultural, artística, nós que atuamos nesse meio, cada vez mais temos que estar junto às autoridades, junto à população, para que essas atividades sejam valorizadas, sejam prestigiadas e seja percebido que elas também geram emprego, geram renda e contribuem muito para o PIB nacional e para a felicidade nacional, né? Lembrando aqui o Butão, que o PIB do Butão, esse país da Ásia, é medido pela felicidade das pessoas e não pela renda das pessoas, não é, professor Inácio? Então, é importante que a sociedade brasileira perceba isso, é importante que cada vez mais os governos federal, estaduais e municipais destinem recursos, destinem apoios, desenvolvam estruturas para que essas atividades se fortaleçam. E o SESC contribui, da sua maneira, procurando fazer isso da melhor qualidade, criando exemplos de execuibilidade, de viabilidade e valorizando a classe artística, a classe intelectual do nosso país. O SESC se coloca, assim, como agente indutor nesse cenário, apostando em seu caráter promissor. Da mesma forma que a instituição mantém uma agenda cultural robusta e aquecida, contratando sistematicamente criadores e técnicos para se apresentar em nossas unidades, ela também pauta políticas públicas nessa área, inclusive em virtude da exemplaridade do trabalho que realizamos,
permanente e criteriosamente, guiados sempre por padrões de excelência. Nesse sentido, já se tornaram históricas as cooperações e os convênios estabelecidos pelo SESC junto ao Ministério da Cultura do Brasil. Felizmente, agora o Ministério da Cultura voltou, né? É um ministério importante para promover essas políticas de valorização da cultura e das artes, assim como as parcerias estratégicas com secretarias estaduais e municipais de cultura. Exemplo aqui da Fliposses, a importância do apoio da prefeitura, das diversas secretarias, isso é fundamental. E os nossos governantes vão percebendo que as pessoas valorizam, né? Todas as pessoas que estarão aqui durante essa semana, milhares e milhares de pessoas, as autoridades eleitas perceberão que isso é importante, que os seus eleitores valorizam essa atividade, né? Que isso, quando é bem feito, dá resultados e dá votos. É importante que as nossas autoridades percebam essa característica da atividade cultural. Não é só alimentação, não é só moradia, não é só saúde. A cultura também é essencial, o lazer também é essencial. Dessas proposições surgem acordos e proposições entre instituições que reiteram a razão do advento do SESC. Funcionar como instrumento de uma verdadeira política de Estado e não de governo, comprometida com o bem-estar social e geridas por entes privados, estimulada permanentemente por empresários comprometidos com um projeto de longo prazo com o país. Então, para nós realizarmos as nossas atividades, nós temos uma preocupação sempre de estarmos afinados com as autoridades, né? No sentido de que elas percebam a importância desse trabalho na área cultural e artística do nosso país. Bom, falando de cultura e falando agora da parte de literatura, né, e a gente estando aqui nesse ambiente de literatura, de criação literária, é importante a gente dar um enfoque de como o SESC de São Paulo trabalha nessa questão da literatura. Gostaria de fazer um elo direto com o Flipossos nesse sentido, repercutindo parte da ação do SESC de São Paulo na seara da literatura, admiravelmente dignificada por esse evento. As atividades que desenvolvemos nessa área têm entre seus propósitos incentivar a prática da leitura, do mesmo modo que ambiciona formar assíduos leitores e leitoras. Também a difusão da produção e até mesmo o estímulo à criação literária estão entre nossos principais objetivos, o que se dá por intermédio da aproximação colaborativa com autores e autoras, assim como através de parcerias com editoras e órgãos dedicados à cultura do livro. Nossas estratégias mediativas passam por aproximar e entrelaçar as linguagens escrita e oralizada com as demais expressões artísticas, com vistas a abrir caminho para a ampliação da experiência da leitura e fruição, levando em conta os diferentes públicos e seus contextos geográficos, sociais, econômicos e formativos. Nós, no Estado de São Paulo, temos 18 bibliotecas fixas e 6 Bibliosesc. Bibliosesc é um programa nacional do SESC. Em todos os estados, em todos os SESCs, tem esses caminhões, bibliotecas, que levam, e nós vamos depois mostrar um pequeno vídeo da atuação dessas Bibliosesc, como elas são bem acolhidas, como elas dão um resultado positivo. Então, em São Paulo, nós temos em nossas unidades 18 bibliotecas físicas e atuamos com 6 bibliotecas móveis, e funcionam em regime permanente, atendendo as comunidades e os territórios onde incide, com disponibilização de recursos de acessibilidade. Nós temos em cada biblioteca também recursos para que os deficientes visuais
possam ter contato com as obras literárias. Né? São computadores especiais que amplificam o tamanho das fontes e, assim, as pessoas com deficiência visual também podem ter acesso aos nossos livros, aos nossos acervos em todas as bibliotecas do SESC. O acesso a obras de ficção e não ficção é estimulado por meio de consulta livre e do empréstimo de publicações, ao que se somam ações de sensibilização voltadas a estimular o prazer pelas palavras escritas e oralizadas. É muito bonito quando a gente visita uma unidade do SESC. Uma das coisas que nós fazemos em nossas unidades são espaços para crianças, né? Espaços para brincar, onde a família aprende com a orientação, com o apoio de educadores, aprende a importância do brincar, do relacionar do pai e da mãe com as crianças, desde bebezinhos. E quando a gente visita uma unidade do SESC, muitas vezes a gente vê uma roda de crianças, uma educadora lendo um livro. E como é impressionante como o livro cativa as crianças. Eu estou falando das crianças, mas nós também temos esses clubes de leitura com pessoas idosas, com jovens. Nós atuamos nesse campo da literatura com todas as idades. Mas é muito emocionante como o livro cativa. Né, quando a gente coloca recursos adequados, espaços adequados, educadores bem formados, como que a gente percebe resultados importantes dessa ação de valorização da literatura. Atualmente são mais de 163 mil livros disponíveis para consulta em nossas bibliotecas e salas de leitura. Em 2023, esses espaços receberam no SESC de São Paulo mais de 1.100.000 pessoas. Então, vejam como a atividade literária é importante, como as pessoas se interessam, desde que haja espaços adequados para a fruição dos bens culturais. No âmbito nacional, a atividade de literatura também é valorizada. Todos os regionais trabalham com esses programas de biblioteca e bibliosesc. No âmbito nacional, são 361 bibliotecas no Brasil todo, 1.600.000 empréstimos de livros e um acervo composto por 3,8 milhões de títulos. O SESC Nacional, inclusive, tem um concurso literário onde ele premia e valoriza a participação de autores iniciantes. Entre as modalidades artísticas e formativas de atividade, destinadas a potencializar as faculdades poéticas da língua, destaco os clubes de leitura, as oficinas de criação literária, os debates com autores e autoras, as contações de histórias, os saraus, os slams, as mediações de leitura realizados cotidianamente em todas as nossas unidades, e desenvolvemos também atividades nas praças e nos espaços públicos. Além disso, o SESC de São Paulo mantém uma vigorosa produção editorial. Nós temos uma editora, o Edições SESC, que atualmente tem 400 publicações em seu catálogo. Nós não trabalhamos com ficção, mas nós trabalhamos com as ciências e com as artes ligadas às atividades do SESC. Então, nosso acervo, nosso catálogo de publicações do Edições SESC compreende obras de arte, de história, de política, de filosofia, de arquitetura, de estudos literários e de patrimônio, entre outras. Por fim, eu quero também, aproveitando aqui o Flip Poços, que o SESC de São Paulo vem mantendo parcerias em uma série de feiras e festivais literários. São exemplos: a Festa Literária da Zona Norte, no bairro de Santana, no município de São Paulo, a Feira Literária da Zona Sul, no SESC Campo Limpo, também na capital, a Feira Literária de Ribeirão Pires é uma cidade da Grande São Paulo, a Festa Litero-Musical na cidade de São José dos Campos, a Feira Internacional do Livro em Ribeirão Preto. O SESC atua muito fortemente com essa feira de Ribeirão Preto, e nós também atuamos
e colaboramos com a Feira Internacional do Livro em Paraty, da FLIP. Também quero destacar a longeva parceria do SESC com a Bienal Internacional do Livro. Nós atuamos muito fortemente ao lado da organização da Bienal Internacional do Livro em São Paulo, contribuindo com a curadoria da programação em diversos espaços, além da presença de estande das edições SESC. Diante de tudo isso, encerro a minha exposição, retomando o mote da mesa, que procurou jogar luz sobre o papel estratégico do SESC no fomento à cultura brasileira. Fazendo coro com essa percepção venturosamente difundida e compartilhada no país, eu acrescentaria o S, não do SESC, mas da modulação no plural, em culturas brasileiras, afirmando-as em suas diversidades e multiplicidades. Então, esse é um resumo, né, da nossa atuação no campo da cultura. Tudo que nós fazemos, nós procuramos desenvolver de maneira exemplar para que outras instituições e também nas políticas públicas a valorização da cultura se fortaleça. Eu queria agora pedir quero passar um vídeo de 4 minutos sobre a atuação da nossa Bibliosesc na cidade de São Paulo. Por favor. Caminhão Biblioteca do SESC já se encontra aqui em frente à comunidade. Desde 2012 que o caminhão Biblioteca do SESC vem aqui na frente da comunidade, né? Faz uma diferença muito grande, né? Essas pessoas não teriam acesso a livro. Sempre a leitura teve um lugar primordial na minha vida. Eu lembro que aos 13 anos, né, o meu vizinho perguntou se eu queria namorar com ele. Eu falei, não, tenho 4 livros para ler, não vai dar. Começou quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Nessa época eu não tinha muita coisa que fazer. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ler. Só que aí eu tinha poucos livros em casa. A biblioteca daqui fica mais ou menos mais de 2 quilômetros, então era difícil de chegar. Aí apareceu a Bibliosesc. Foi muito legal a gente descobrir que tinha como a gente pegar livros aqui do lado de casa. Foi muito bom. Quando eu comecei a ir para a Bibliosesc, ocasionalmente aconteceu do meu irmão querer ler esses livros também. E com o tempo ele foi falando, maninho, traz um gibi pra mim. Eu trazia e ele lia. E foi assim que foi indo. E agora eu tô começando a puxar minha mãe, que também está começando o hábito de leitura. José Lins do Rego, li todos os livros. Retalhos, do Craig Thompson. Também o Machado de Assis. Thalita Rebouças, Pedro Bandeiras. Depois eu passei por Jorge Amado. Ficção científica, sem dúvida. Então o Hércules Poirot da Agatha Christie. Eu acho que ele é um detetive assim, fantástico. O protagonista está no espaço. A Terra foi destruída por alienígenas. Ele é sequestrado dentro do hospital, prestes a ter um bebê. O que seria de nós sem a Terra? Além de você estar sempre aprendendo palavras novas, tem coisas que o livro te ajuda num momento assim que você tá mal, te ajuda a passar por aquilo. Eu pretendo fazer a faculdade de letras e quem sabe eu não posso escrever um livro. E se eu gosto de ler, por que eu não posso seguir essa carreira? O livro, ele vai fazendo diferença nas pessoas. Ele coloca num eixo fundamental da cidadania, né, das pessoas sonharem com um futuro melhor. A gente vive numa região que as pessoas consideram um fim de mundo. A Bibliosesc, ele é uma biblioteca móvel. Se nós podemos e devemos
aprimorar a nossa educação, o nosso conhecimento, eles estão nos dando a oportunidade de ser pessoas melhores. Muito bem. Agradeço a participação de todos. Me coloco, se houver alguma pergunta, me coloco à disposição. Galina. Pois não. É Loyola. Onde você está, Loyola? Não tô... Ah, já te vi. Estou aqui no meio do povo. Tá bom. Ao longo de décadas, eu acompanho uma coisa. A cada novo governo vem uma pergunta angustiante, porque o governo quer meter a mão nesse dinheiro que é do SESC. Como é que isso tem sido encarado? Como é que se resolve isso? Bom, ao longo dos 77 anos, nós recebemos essas entidades, não só o SESC, né, mas o SESI, o SENAC, o SENAI, o SEST e o SENAT, que são da área de transporte. Ao longo das décadas de existência dessas entidades, tem havido ameaças. Ameaças até de parar, das empresas pararem com essa contribuição, o que seria realmente o fim das entidades, se não tivesse esse financiamento empresarial. Mas nós temos, ao longo dessas décadas, conseguido reverter essas ameaças. Sempre tem projetos tramitando no Senado, na Câmara Federal, para tirar uma parte do dinheiro, para criar outras entidades, distribuindo o que vem para as entidades, para outras entidades, enfraquecendo as atuais entidades. Mas a gente tem conseguido reverter. A ameaça mais grave que nós sofremos foi durante a Constituinte. Durante a Constituinte, lá nos idos de 87, 88, havia no projeto da Constituição, havia um artigo que dizia que as contribuições empresariais calculadas sobre a folha de pagamento, essas contribuições seriam exclusivas para financiar a previdência pública. Se esse artigo prevalecesse, as empresas seriam impedidas de colaborar com o SESC. O que, então, essas entidades fizeram naquela época? O SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI. Nós sabemos que, superiormente, essas entidades são comandadas pelos presidentes da CNC, Confederação Nacional do Comércio, comandadas pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, e em cada estado a gestão dessas empresas está ligada ou às federações das indústrias, no caso do SESI e do SENAI, ou às federações do comércio, no caso do SESC e do SENAC. Então, todo esse sistema dessas entidades, naquela época, eram principalmente SESI, SENAI, SESC e SENAC, então, coordenados pela CNC, CNI, pelas federações do comércio e da indústria em todos os estados, houve uma mobilização nacional. Na época não havia internet, nós fomos às praças públicas colher assinaturas. Havia um mecanismo na Constituinte que poderia haver emendas populares, né? Então, nós colhemos nesse esforço, naquela época, mais de 1 milhão de assinaturas no país todo, e literalmente levamos de caminhão para o Congresso Constituinte. Então, os deputados constituintes se sensibilizaram e aí incluíram na Constituição o artigo 240, e esse artigo excetua aquele artigo que impedia as empresas de contribuírem para as entidades, ele excetua, garantindo, então, que as empresas pudessem continuar contribuindo com essas entidades. De uma ameaça,
nós saímos mais fortes, porque hoje essas entidades têm um fundamento também na Constituição brasileira, no seu artigo 240. Agora, o que nós concluímos disso? Se não houvesse por parte da sociedade um respeito às atividades desenvolvidas por essas entidades, se não houvesse uma compreensão social de que essas entidades são importantes para o desenvolvimento das pessoas e do país, nós não teríamos conseguido mais de 1 milhão de assinaturas, não teríamos conseguido sensibilizar os constituintes daquela época. Então, nós saímos vencedores dessa peleja, e até uma observação, na época estava se discutindo também na Constituição a adoção do divórcio, né? E a Igreja se mobilizou para que isso não fosse incorporado na Constituição, mas nós conseguimos mais assinaturas do que a Igreja conseguiu para impedir. A Igreja não é muito forte na sua capilaridade. Então, recentemente, né, o ano retrasado, também houve uma ameaça de tirar 5% da contribuição agora do SESC e do SENAC para financiar a Embratur. E, mais uma vez, então, houve uma mobilização nacional, abaixos-assinados, manifestação de lideranças comunitárias, de lideranças empresariais, de lideranças intelectuais e artísticas. Mais uma vez, houve uma grande mobilização e o SESC e o SENAC conseguiram, então, reverter essa ameaça de que 5% das suas contribuições seriam destinadas ao financiamento da Embratur. Então, há um acompanhamento permanente no Congresso Nacional, lá uma dezena de projetos de lei circulando, mas a gente vai conversando, vai interpretando para os nossos parlamentares a importância do investimento que essas entidades fazem para o bem-estar, para o desenvolvimento social e econômico também do país. E temos conseguido reverter. Mas a nossa força está no reconhecimento do público, que valoriza as nossas atividades. Ontem mesmo, depois da pequena palestra que eu fiz na abertura do Flipossos, uma senhora veio falar comigo: olha, eu morava perto de um SESC, o SESC Consolação, lá no centro de São Paulo, e o meu filho tinha lá um problema de saúde, tinha um problema de asma, e nós conseguimos que ele fosse praticar esporte no SESC, e ele superou seus problemas de saúde pela oportunidade que ele teve de frequentar uma atividade esportiva no SESC. Então, são esses depoimentos que valorizam a nossa atividade, e há, então, um reconhecimento social da importância dessas entidades. E assim vamos conseguindo contornar essa ameaça. Mas muito importante para nós também nesse campo é ter o apoio de intelectuais como o seu apoio, professor Inácio Loyola Brandão, que sempre não tem nos faltado, assim como outros intelectuais, outras lideranças culturais que têm reconhecido e valorizado as atividades do SESC. Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou assim, muito familiarizado com o SESC, né, a vida toda, e eu costumo dizer que o SESC é um Brasil que dá certo, né? O Sistema S como um todo, a gente tem toda essa certeza de que ele funciona muito bem. Então, essa fala é muito pertinente e isso tem que ser sempre enaltecido para que não haja esse risco, essa ameaça, né, de que isso possa vir a danificar toda essa pérola que é. Mas eu queria dizer o seguinte: o SESC, na minha visão, sempre foi um passo avante de tudo, né? E hoje é muito comum as pessoas darem palavras novas a temas antigos, né? Então, hoje, no ambiente corporativo, a questão da sigla ESG, né, que vai muito bem, acho que há uma necessidade mesmo, né, dessa questão do desafio global, da gente trabalhar a sustentabilidade e tudo mais. Mas eu vejo que o SESC já faz isso há muitos anos, né? Então, assim, essa questão da governança, da boa governança, né, a gente nunca ouviu falar de alguma coisa que fosse negativa em relação ao SESC nesse sentido. A questão do social, que está muito clara, até na própria sigla. E também a questão ambiental, né, que sempre foi. Então, eu digo que o SESC sempre foi um passo avante. Então, que ESG para o SESC é uma palavra nova, mas de um tema muito explorado e muito bem explorado.
Então, eu gostaria de saber assim, como é que o SESC se comporta em relação a essa novidade para o ambiente corporativo, né, para mostrar o exemplo do SESC. Existe um trabalho assim que as empresas estão buscando no SESC como modelo, como exemplo, né, assim, como é que é trabalhada essa questão hoje do modismo do ESG dentro da sua relevância, mas o SESC, como é que ele trabalha isso? Você tem como é que é? Assim, porque é muito claro para o SESC isso. Então, eu queria saber assim, como é que se as empresas têm buscado isso no SESC, ou se o SESC, dentro dessa potencialidade que tem, está prestando algum serviço nesse sentido. Nós temos uma das nossas atividades, uma das nossas formas de nos relacionarmos com as empresas que nos mantêm, afinal de contas são as empresas do comércio, serviço e turismo que mantêm o SESC. Então nós temos um trabalho junto a essas empresas, junto aos seus dirigentes, aos seus diretores, principalmente na área de gestão de pessoas, de promover reuniões, de fortalecer o vínculo dessas empresas com o SESC, de criar canais de comunicação e de frequência dos empregados dessas empresas às nossas atividades. Isso é permanente. E a gente procura também, de certa maneira, como a gente tenta fazer tudo com uma qualidade, com perfeição, isso também acaba refletindo, né, como exemplo para outras instituições e para outras empresas. Então, é assim que nós nos ligamos aos nossos mantenedores, às nossas empresas, mantendo esse vínculo de reuniões, de desenvolver seminários, de desenvolver congressos, onde os temas da responsabilidade empresarial em relação ao meio ambiente, em relação ao social, que esse olhar esteja sempre atento. E temos conseguido, então, a adesão das empresas a esses programas. Muitas empresas consideram, né, e nas suas políticas de benefícios, consideram o SESC como um benefício, como de fato é para os seus empregados, uma vez que são as empresas que nos mantêm. Muito bom, parabéns, obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu sou colaborador do SESC Minas também, sou analista do setor da cultura do SESC daqui de Poços, né? Então, um prazer recebê-lo aqui também. Nossa cidade de Poços de Caldas é muito próxima do estado de São Paulo, né? Então a gente acaba tendo uma influência, né? E acaba consumindo também muito do SESC de São Paulo. Então, minha pergunta é mais no sentido desse novo desafio, né? A figura do Danilo para o setor da cultura no país é uma figura muito importante, que deu o tom também do que os outros SESCs dos outros estados teriam como referência com o trabalho da cultura, né? Entender de você, sei que tem esse trabalho também há tantos anos junto com o SESC, acompanhando o Danilo, desses novos desafios e como também que funciona a sua troca com essas outras regionais, né, dos outros estados. Muito bem. Primeiro, eu peço licença para estar aqui invadindo o território do SESC de Minas. Eu conversei antes com o diretor regional, Alberto Vieira, né, pedindo licença para estar aqui falando do SESC em Poços de Caldas, né? E, veja bem, nas 4 décadas que o Danilo foi nosso diretor regional, houve um trabalho muito intenso, isso para nós é uma prioridade, para o Danilo era uma prioridade, o investimento no desenvolvimento das equipes. Então, nós trabalhamos intensamente, concedendo bolsas de estudos para quem não teve graduação antes de entrar no SESC, que possa ter uma graduação no campo de estudo que lhe provenha, que lhe interesse. Nós temos um programa de bolsa de estudos para pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós temos já um número grande de mestres no nosso corpo de funcionários. Nós temos já também muitos doutores compondo as nossas equipes. Então, isso é permanente, esse trabalho de investimento no desenvolvimento dos nossos profissionais e das nossas equipes, em todas as áreas, E esse aperfeiçoamento não é só no Brasil, nós estamos sempre voltados o que está acontecendo no mundo, nos centros de cultura. Nós temos uma relação, por exemplo, com o governo francês muito intensa.
não é, de programas de estágio que a gente faz em várias instituições, dando o exemplo da França, mas temos esses intercâmbios com vários países, né? Com Portugal, agora recentemente temos nos aproximado muito, com a Itália, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Dinamarca, com alguns países da América Latina. Então, é um trabalho permanente de investimento nesse aprimoramento das nossas equipes. Então, o Danilo nos deixa com um legado de uma equipe extremamente bem formada, bem treinada e bem comprometida com a missão do SESC. No SESC, nós contratamos os funcionários na base de cada carreira. Então, na área administrativa, é um escriturário, esse escriturário vai estudando, vai se desenvolvendo, e amanhã ou depois ele pode chegar até diretor regional. Na área da educação esportiva, por exemplo, nós contratamos educadores esportivos, professores de educação física, e esses vão crescendo, vão se desenvolvendo, e muitos gerentes hoje nossos entraram como monitores culturais, como educadores de esporte, como nutricionistas. Então, um gerente nosso não é contratado pronto no mercado de trabalho. Um gerente nosso, um gerente de unidade, um gerente de uma área da administração central, ele tem no mínimo 15 anos de experiência no SESC, com muito estudo, com muita participação, com um olhar muito atento a tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no campo da cultura, da arte, da alimentação, em todos os nossos campos de atuação, no campo da odontologia, no campo do trabalho com os idosos, que agora nós idosos viramos longevos, né? Não somos mais idosos, agora somos longevos, professor Inácio. Mas nós fomos, o SESC foi pioneiro no trabalho com os idosos, completamos e tivemos nessa comemoração a presença do Inácio Loyola Brandão, lá na nossa unidade do SESC Vila Mariana, onde o professor Inácio fez uma brilhante homenagem ao nosso diretor regional, Danilo Santos de Miranda. Então, nós completamos 60 anos de trabalho com idosos. Então, toda a nossa equipe está imbuída desses valores e do conhecimento para continuar e fazer jus a tudo isso que o Danilo plantou nos seus 40 anos em que ele foi diretor regional do SESC.